Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em foco aqui é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Apesar de firmado em 2009 com um prazo para a sua aceitação definitiva por todos os países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa, em 2012, ele ainda apresenta uma série de dúvidas, perplexidades, incompreensões, resistências, pontos de polêmica que ainda estaríamos, segundo a visão de alguns, dentro de um período adequado para que esses temas sejam levantados para uma melhor aceitação ou adequação dessas regras ortográficas por todos os falantes da nossa linda língua de Camões. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui conosco dois convidados que são professores. Um também é senador. Aqui conosco o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, a quem agradeço pela presença. E conosco também o professor Hernani Pimentel. Ele é professor de língua portuguesa e ele está organizando, participa do movimento Acordar Melhor, ou seja, para que o acordo ortográfico adquira uma melhor caracterização, a quem agradeço também pela presença aqui conosco. Eu pediria até ao senhor para já levantar, porque o senhor levanta e coloca uma série de interrogações, de dúvidas sobre aspectos inadequados do atual acordo. Ainda há tempo de fazer uma correção? Eu acho que sempre há tempo, porque esse acordo ele foi pensado em 1975, foi assinado em 1990 e foi colocado em vigor agora. O que significa que ele está dentro de uma visão de educação que hoje é superada. Uma visão de decoreba. As regras têm várias exceções e as listas de exceções terminam em reticências. Isso é um absurdo. Como é que a gente vai ensinar para um menino, por exemplo, que guarda-chuva se escreve com hífen e manda-chuva se escreve sem hífen? Como é que eu vou explicar que reeleger se escreve junto e reeleito, que é derivado, se escreve com hífen, é separado? Quer dizer, existem centenas de erros. Por quê? Porque tudo foi pensado numa época em que a racionalidade na educação não era levada a sério. Então, hoje, existe uma resistência muito grande. Por exemplo, Angola. Angola está se recusando a colocar em vigor. Bom, Portugal não colocou em vigor. Está adiando para até 2014, mas a resistência é muito grande em Portugal. Angola não colocou em vigor. Moçambique não colocou em vigor, até entrou com um pedido de moratória, sine die. Então, a rigor, nenhum dos países está colocando o acordo para funcionar. Qual é o argumento de Angola e de Moçambique, cujas delegações estiveram comigo e falaram no simpósio de língua portuguesa? E nós não podemos colocar porque os nossos professores não aprendem essas regras. E eu estou dizendo, nem os professores do Brasil. Nem os de Portugal. Nem os de Portugal. Nós somos todos uma geração analfabeta no sentido de que nós não sabemos usar as letras. G e J, quem sabe? Ninguém sabe. Então, na realidade, o momento é esse, de a gente repensar a ortografia para poder acordar em bases mais lógicas. Então, por exemplo, eu dando cursos sobre o acordo ortográfico e discutindo com os professores do nível médio do Distrito Federal, nós chegamos à conclusão juntos de que gastam-se 400 horas de ortografia até o final do ensino médio para o aluno sair igual a nós, consultando dicionário para o resto da vida. Significa 400 horas para a gente não aprender. Agora, se o senhor me permite, professor Hernani, gostaria de levantar também um ângulo e pedir ao senador Cristóvão que o comente, se assim o achar, que é o ângulo não apenas do ponto de vista linguístico, ortográfico. 8 países se unem numa comunidade que reivindica uma presença maior, protagônica, no cenário internacional
E isso, inevitavelmente, tem que ser, no mínimo, através da língua, obrigatoriamente também através da língua. Um acordo é positivo do ponto de vista de uma unidade, quer seja cultural, política. Estrategicamente falando, como é que o senhor veria que, para além do problema linguístico-ortográfico, poderíamos estar aqui diante de um problema que talvez tornasse mais complexa essa integração dos países, uma visão de mundo dessa cultura de língua portuguesa? Eu vou responder. Primeiro, lembrando que é positivo buscarmos um acordo ortográfico. É bom que esses países todos de língua portuguesa tenham um acordo em que a gente escreva o que a gente fala da mesma maneira. É positivo por quê? Porque aí os nossos livros não precisam ser traduzidos. Eu tenho um livro publicado em Portugal que teve que ser traduzido para o português de Portugal. Palavras e ortografia. Então, a gente unificando, passamos a ser a 6ª maior língua do mundo, também na ortografia. Porque hoje nós somos sétima, eu acho. Idioma com maior número de pessoas falando. Mas nós não somos, do ponto de vista da mesma maneira de escrever. Isso é positivo. Segundo, que o acordo que nós fizemos para a unificação tem que buscar a maior simplicidade possível. Estou totalmente de acordo com o professor Hernani. Simplificar e colocar lógica. Ele deu exemplos aqui que não tem lógica. Você colocar reeleito e reeleger de maneiras diferentes. Bom, o terceiro, que é o seu ponto. Mesmo que sejamos 7º país, 7º idioma do mundo em número de pessoas e com ortografia unificada, nós vamos continuar atrasados se tivermos tantos analfabetos, tão poucos terminando o ensino médio com qualidade. E o português, quando a gente leva em conta isso, aí nós não somos o 7º. Quando nós levamos em conta o grau de pessoas alfabetizadas, aí a gente vai cair lá para trás. Porque países com menos habitantes que nós têm maior pessoas alfabetizadas. Por exemplo, o russo tem menos pessoas falando do que o português no mundo. Mas tem muito mais gente lendo russo do que lendo português. E a gente não fez um acordo para que erradicássemos o analfabetismo em todos os países de língua portuguesa. Não estamos fazendo um esforço, uma cooperação para colocarmos todas as nossas crianças em escolas, e escolas que ensinem. Não essas escolas que não ensinam, só tem de escola o nome. Então, você tem razão, não basta o acordo ortográfico, é preciso o acordo político de dar prioridade à educação também. Não basta ter dicionários iguais, é preciso que as pessoas saibam consultar os dicionários. A partir dessa visão, desse ingrediente social, também levantado pelo senador Cristóvão, eu queria que o senhor comentasse, à luz dessas ideias, dessa abordagem, a afirmação que o senhor fez há pouco, né, de que, através de uma simplificação ortográfica, nós teríamos também uma possibilidade de maior inclusão social. Sim. Por quê? Porque hoje, dos maiores fatores de exclusão social é a ortografia. O aluno chega na escola e escreve uma palavra errada, né? Todo mundo cai na pele dele. O professor de geografia, lá no quadro, vai escrever uma palavra em português, ele fica pensando numa similar, porque ele não sabe escrever. E isso traz insegurança. Então, se a gente tem uma ortografia simples, que todos aprendam, então a inclusão social é maior. Além disso, o que nós temos, né, é que, a rigor, nenhum professor de língua portuguesa pode dizer, eu sei escrever. Porque esse acordo é muito ilógico. E o cérebro humano foi feito para a gente usar a lógica e não ficar decorando. Não é só aluno Sim. que cai em cima dele, não. Um dia desse, eu escrevi nesse tal Twitter, proporção. Sim. Eu na hora até aprendi como era, agora eu já esqueci de novo. Eu não sei se eu escrevi com C cedilha ou com S. Sim, certo. Eu levei tanta pancada, eu botei com S. Sim, certo. Escreveu com S, escrevi com S. Tinha que ter um jeito de a gente saber, logicamente. E isso é muito Todas simples. as palavras seriam ou com C cedilha ou com S. Os são. O são devia ser escrito ou com C cedilha ou com S. Uma só grafia. Uma só grafia.
Eu cometi esse erro um dia desse. E vou cometer outras vezes, porque é uma coisa que a gente escreve rápido, não vai no dicionário ortográfico. Quando a gente está escrevendo um texto cuidadoso, uma carta, a gente olha quando tem dúvida. Eu duvido quem não tenha dúvida ortográfica. Deve ser pouquíssimos. Deve ter alguns, mas são poucos que não têm dúvida ortográfica. E se o senhor fosse ao vocabulário ortográfico consultar, o senhor corria o risco de ver uma ortografia diferente da do acordo. Porque o vocabulário ortográfico, que foi se ajustar ao acordo, né, na realidade ele foge do acordo inúmeras vezes. Então, o nosso vocabulário ortográfico está fora da lei, porque o acordo é que é a lei. Está fora da lei. Quer dizer, nós não temos nenhum parâmetro para poder nos basear. Por isso, este é o momento para se começar a pensar num estudo de simplificação ortográfica. Bom, nós temos fortes argumentos que sustentam que muitas dessas regras, digamos, penduricários, meio exóticas e cheias de, digamos, pegadinhas, na verdade, porque para comunicações muito similares se usam regras muito díspares, né? Sim. Nasceram de um ambiente muito aristocrático, onde o tempo era amplo, né? Onde a obrigação do trabalho era pouca e aonde se podia dar ao luxo de inventar sem que a função das palavras, tão reivindicada por filólogos como Bakhtin, por exemplo, fosse quem determinasse, né, de fato, para uma ortografia mais simplificada. Né? Pois é. No momento político que nós estamos vivendo, porque o senhor chegou a dizer que em 75 não se podia imaginar, o senhor disse antes aqui, que um presidente pudesse vir a ser um torneiro mecânico. Sim. Hoje, as condições políticas e educacionais do país são propensas para uma simplificação democrática da ortografia? Eu acho que sim, porque pela primeira vez se pode fazer uma ortografia democrática. Toda a ortografia que foi, aliás, o ensino todo não era só a ortografia, a maneira de falar, o vocabulário, etc., ele era de segregação social. Isso não significa que nós vamos deixar de ter uma classe culta, uma classe intermediária e uma classe inculta. Isso vai se ter. Mas a maneira de escrever pode ser simplificada para todo mundo. Então, um indivíduo que está começando a escrever, ele pode escrever as palavras tão bem, tão certamente, quanto quem já sabe escrever. É lógico que os vocabulários serão diferentes. Claro, é isso. O que deve diferenciar uma pessoa culta de uma com menos cultura é o número de palavras que o culto tem. Mas não a maneira de escrever. O inculto tem que ser alfabetizado. A gente pode assumir desigualdades culturais, é natural, como tem gente que joga futebol. Aliás, falando nisso, você falou em torneio mecânico, é muito mais fácil um torneiro mecânico virar presidente do que um presidente saber ser torneiro mecânico. Sim. Muito mais fácil. Então, não é que seja mais ou menos o culto e o não culto. Com alto grau de comunicabilidade, né? Além de ser um presidente muito especial. Mas, de qualquer maneira, é mais fácil uma pessoa torneiro mecânico virar presidente do que um presidente saber trabalhar no torno mecânico. É complicado. Eu já trabalhei quando estudava engenharia e é complicado. Precisa ter uma força. O outro, um instinto permite até, como Lula tem esse instinto maravilhoso que permitiu. Mas voltando, o que diferencia o culto do menos culto não pode ser a maneira de escrever. Pode ser, sim, o número de palavras que ele dispõe. A pessoa culta, cada vez mais, dispõe de mais palavras, até porque está ao par das novas palavras que surgem a cada dia. A pessoa que não tem cultura demora para chegar lá, através de jornais, de livros. O que não podemos deixar é analfabeto e ninguém, a gente não pode deixar alguém, qualquer pessoa, sem o ensino médio.